Posso tentar adivinhar o motivo de você estar aqui agora assistindo esse vídeo? Você é uma pessoa que tem diabetes ou tem algum familiar ou amigo que está sofrendo com a condição, ou até mesmo é um profissional da área da saúde que quer se especializar e conhecer um pouco mais sobre esse universo, acertei? Agora, com exceção do profissional da saúde, eu tenho certeza que você está sofrendo com esse diagnóstico. Tenho certeza que você está se sentindo perdido, não aguenta mais passar mal, viver os altos e baixos da doença, se ver privado, inclusive, das coisas mais simples que a vida pode oferecer, como, por exemplo, um jantar em família. Eu sei disso tudo porque eu já passei pela dor do diagnóstico. Eu sei que não é fácil, mas eu também aprendi o caminho para mudar esses pensamentos. E eu sei que eu consigo mudar a tua trajetória. Mas para isso eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo. Eu vou te contar agora um pouquinho da minha história, porque eu acredito que você se identifique de alguma forma, pode ser? Eu tive meu diagnóstico de diabetes tipo 1 com 11 anos de idade. E naquela época a gente não sabia o que era essa doença e muito menos da grande responsabilidade que eu e a minha família teria que ter a partir daquele momento. Logo depois de eu escutar aquelas palavras difíceis do médico, logo depois dele me diagnosticar com uma doença sem cura, uma doença que me acompanharia para o resto da minha vida, é óbvio que eu senti que meu mundo acabou naquele momento. Com 11 anos de idade e uma vida inteira pela frente, e eu achava que eu estava condenada a viver uma vida infeliz com essa doença. Uma vida infeliz com dificuldades, complicações, restrições e um prazo de validade curto. É difícil você imaginar uma criança ter esses tipos de pensamentos, né? Mas não fui só eu que sofri, não. Minha família sofreu demais. E eu ouso em dizer que a minha mãe sofreu ainda mais que eu. Eu voltei do médico e encontrei velas acesas pela casa. Eu escutava minha mãe chorando no banheiro. Eu sei que a vida depois do diagnóstico fica um pouco estranha, fica um pouco sem vida. E eu passei anos da minha vida passando mal quase que diariamente e morria de medo de tudo que estava por vir. Cada hipoglicemia me fazia me sentir que eu estava cada vez mais próxima da morte mesmo. E falando em morte, quanto medo de morrer eu tinha. Foi aí que começaram as minhas crises de pânico e ansiedade. Eu tinha tanto medo do diabetes, eu tinha tanto medo das histórias que me contavam, porque eu só tinha escutado histórias terríveis. Eu sabia das complicações e eu sabia dos riscos do mau controle da glicemia. E era isso que eu mais temia. Foram noites em claro, no meio da cama dos meus pais, tentando me proteger de mim mesma. Eu me sentia uma verdadeira bomba relógio, tentando controlar a todo momento algo que eu sentia que já não estava mais no meu controle. Eu não conseguia sequer pegar um ônibus sozinha, eu estava pirando, realmente. Eu saía de hiperglicemias para hipoglicemias a todo momento e o mal-estar fazia parte do meu dia a dia. Foram muitos dias de choro e desespero até que eu decidi que eu não queria mais viver isso. Eu estava cansada desse dia a dia. Eu demorei um pouco para assimilar tudo isso, mas ao mesmo tempo eu percebia que eu só tinha duas escolhas e eu tinha que escolher o quanto antes. A primeira escolha seria viver me lamentando com o diagnóstico, viver com medo, com restrições e me acostumar com os números horríveis que o glicosímetro me mostrava, me acostumar com o mal-estar diário e aceitar que meu futuro seria repleto de complicações. Já a segunda escolha era eu finalmente pegar as rédeas da minha vida e mostrar para o diabetes quem que manda no meu corpo. E eu tinha que ser rápida, eu tinha que fazer isso o quanto antes. E foi aí que eu comecei a me dedicar 100% no diabetes. Eu e a minha mãe, a gente passou a estudar muito sobre a doença. A gente, inclusive, sabia mais sobre a doença do que os próprios médicos. Estudei sobre o diabetes, estudei sobre nutrição, sobre o meu corpo, sobre hormônios, sobre tudo. Eu sabia exatamente o que iria subir minha glicemia e quando isso iria acontecer. Toda essa dedicação me ajudou muito no tratamento. Eu passei a conseguir consumir doces repletos de açúcar sem que eu tivesse uma montanha-russa de hipoglicemia e hiperglicemia logo em seguida. Eu finalmente tinha vencido os meus maiores medos, eu não dormia mais na cama dos meus pais, eu passei a conseguir ter uma liberdade, uma autonomia, uma independência que eu jamais sonhei que eu teria. Apenas quando eu aprendi cada detalhe desse universo diabetes que eu comecei a viver uma vida maravilhosa que eu nunca achei que eu conseguiria ter depois do diagnóstico.
E foi assim que eu decidi compartilhar minha vivência, experiência e informações com outras pessoas. Eu criei meu Instagram, que aos poucos foi tomando grandes proporções. Vocês podem até achar que eu estou me gabando, me achando aqui, mas eu de fato transformei vidas. Eu consegui fazer crianças, idosos, adultos mudarem suas vidas, começarem a se cuidar e querer saber mais sobre a doença, saber mais sobre diabetes. Eu compartilhava dicas diárias, mostrava minha rotina, mostrava que eu não me privava de nada e que ainda assim eu tinha resultados incríveis, maravilhosos e seguia sendo elogiada pelos médicos. Sabe aquele alívio de você ser parabenizada pelos resultados dos seus exames? Eu sei que isso tudo era fruto dos meus esforços. Hoje em dia eu tenho uma glicada de 5,9, sem usar bomba de insulina. Hoje em dia eu olho para trás e eu me orgulho de cada trajetória minha, cada esforço. Eu passei de uma pessoa que tinha medo de dormir sozinha e ter hipoglicemias durante a madrugada para uma pessoa que foi viajar para o outro lado do mundo completamente sozinha, só eu e meu diabetes. Hoje em dia, eu agradeço o diabetes por ter me tornado essa pessoa resiliente, forte e com muito mais saúde. Até mesmo mais do que uma pessoa sem diabetes. Mas enfim, depois de tantos elogios, depois de tantos relatos de pessoas que realmente transformaram as suas vidas, eu decidi reunir todo o meu conhecimento, todas as informações que eu levei mais de 10 anos para adquirir em um só lugar. Eu e mais 6 profissionais nos unimos para mudar a sua visão sobre diabetes, para trazer vida depois do diagnóstico, para finalmente tirar suas vendas e fazer você caminhar firmemente na corda que é o diabetes. Eram muitos pedidos para que esse curso fosse criado. O pedido de vocês e o pedido da Marília, de 11 anos, que teve o diagnóstico e ficou se sentindo completamente perdida. Eu reuni no curso tudo aquilo que eu gostaria de ter encontrado quando eu tive meu diagnóstico. Eu passei pelas dificuldades para aprender cada detalhe e trazer aqui para que vocês consigam cortar o caminho para a vida maravilhosa que dá para ter com diabetes e que vocês estão prestes a viver. Imaginem só vocês conseguirem finalmente dominar a glicemia de vocês, acordar de manhã e já ter aquele número maravilhoso no glicosímetro, fazer sua atividade física, sair para jantar com os amigos, sair até para beber uma cervejinha de vez em quando, tomar um sorvete e dormir sem medo de ter hipoglicemias, sem viver aquele mal-estar diário, viver com saúde e completamente afastado das complicações do diabetes. Imaginem só vocês conseguirem falar sobre diabetes sorrindo, sem ficar se lamentando. Imaginem vocês finalmente aceitarem esse diagnóstico e conseguirem focar nas coisas da sua vida que vocês realmente querem, focar nos seus sonhos, nos seus objetivos, sem que o diabetes impeça vocês disso. É isso que eu faço e é isso que esse curso vai trazer para vocês. Eu, uma nutricionista especialista em diabetes, um endocrinologista, uma endocrinopediatra, um educador físico, uma oftalmologista e um advogado especialista na área de direito da saúde, iremos te dar as mãos e fazer você caminhar pelo caminho certo. No curso, vocês irão aprender tudo sobre diabetes, como funciona o nosso organismo, como evitar complicações e deixar a nossa glicemia na meta, como insulinizar da maneira correta, como sair de hiperglicemias e hipoglicemias, como poder comer doces, hambúrgueres, pizzas sem te causar danos, como fazer contagem de carboidratos, proteínas e gorduras. Tudo que você precisa saber para poder praticar atividade física com segurança, sobre a sua saúde dos olhos e como cuidar da sua visão. Irá aprender sobre os seus direitos e como correr atrás deles, como finalmente aceitar o diabetes e viver uma vida feliz e maravilhosa. São mais de 54 aulas que eu garanto para vocês que vocês irão sair transformados depois desse curso e terão finalmente conseguido tomar as rédeas da sua vida e dominar o diabetes antes que ele domine você. E agora eu convido vocês a darem uma olhadinha aqui em vários relatos de quem já teve a sua vida transformada e eu espero ver o teu também aqui comigo.